Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Você aí, eu aqui, terça-feira de carnaval, bastante calor no estado de São Paulo. Se você já nos acompanha, só não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Se você não segue a gente ainda, fique à vontade, vai ser um prazer enorme tê-lo aqui no nosso canal. Bom, vamos falar do tricolor paulista. O Caleri já é o 7º maior artilheiro estrangeiro da história do tricolor. E que golaço ele fez em Diadema contra o Água Santa. Aquela bicicleta, um tiro certeiro. O São Paulo, que agora tem clássicos importantes pela frente, assumiu a liderança do seu grupo. Não é uma liderança folgada, talvez nem seja folgada, porque está bastante equilibrado esse grupo no Paulistão 2022, mas não deixa de ser um motivo para comemorar. Agora vem os clássicos pela frente, o time sustenta uma invencibilidade de 6 jogos, isso é bastante importante se a gente considerar o Campeonato Paulista e também a Copa do Brasil. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, as razões para a gente entender e acompanhar o raciocínio do comandante, do líder do tricolor paulista, o técnico Rogério Ceni. Vamos lá. Vamos por partes. Primeiro a gente vai falar desse golaço do Caleri. O Caleri não marcava desde a vitória contra a Ponte Preta 2-1, é sempre bastante cobrado. Ele entrou no decorrer do jogo, aliás foram várias alterações do técnico Rogério Ceni e acabou definindo o placar a favor do São Paulo. Um jogo bastante equilibrado e a gente vai falar sobre algumas questões que o Rogério Ceni tem abordado muito nos últimos tempos. Uma delas, tem incomodado alguns torcedores, é a história do rodízio. Mesmo depois de 9 jogos na temporada, o técnico mexendo bastante no time. Nessa oportunidade contra o Água Santa em Diadema, teve o Juan jogando, o menino da base, no ataque, ele começou como titular. Teve também o João Moreira, novidade, na lateral direita. E também teve o Andrés Colorado estreando, ele estava no banco e acabou entrando no decorrer da partida. Por outro lado, Alisson e também o Diego Costa ficaram de fora por conta de problemas musculares. Esse rodízio que o Rogério Ceni tem feito dá-se principalmente pelo temor de uma contusão muscular. O Rogério Ceni, depois do jogo, falou sobre isso, sobre os jogadores que vinham jogando com mais frequência e acabaram ficando de fora desse jogo contra o Água Santa. Vamos lá. Coincidentemente, os atletas que sentiram foram os atletas que mais jogaram nos últimos jogos, né? Tinham 3 jogadores que a gente se preocupava, Diego, Alisson e Sara. O Sara ficou de fora hoje, entrou só na segunda parte do jogo. E o Diego, que teve uma sequência de jogos, junto com o Alisson, que vem jogando a maioria dos jogos. É o que eu tento explicar, que se você colocar o mesmo time em sequência, você começa a ter grande chance de lesão. Eles treinaram 10 minutos ontem e infelizmente sentiram desconforto. Vão fazer uma avaliação melhor durante essa semana para ver qual é a gravidade, se vai precisar ficar algum tempo fora ou quem sabe já possam estar presentes no jogo contra o Corinthians. Teve o time bastante mexido, teve o calor às 3 da tarde em Diadema, verãozão comendo solto em São Paulo, mas também teve a vitória importante contra o Água Santa, que levou o São Paulo à liderança do seu grupo. O técnico Rogério Ceni falou sobre essa invencibilidade que já é de 6 jogos, com 4 vitórias e 2 empates. Somando aquele empate, entre esses empates aí, aquele contra o Campinense fora de casa pela Copa do Brasil. O Rogério Ceni falou sobre essa importante vitória e deu mais uma de suas cutucadas, não sem razão. Vamos ouvir. É uma equipe que acho que corre mais riscos que aquela, tanto que essa invencibilidade ela é cercada por muitos empates, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu sei que tem vários empates. Esse time é um time que acaba perdendo jogos, porque é um time que arrisca jogar muito mais do que aquele. São características distintas, mas importantes. Nós tivemos um grande jogo, que foi contra o Santos, um bom jogo contra o Campinense, especial o primeiro tempo. E também tivemos oscilações, como o segundo tempo de hoje, que não foi bom, como o segundo tempo da Campinense, que caiu um pouco de intensidade, depois de 16 finalizações no primeiro tempo. Mas eu acho que é importante para dar confiança, assumir, né, essa primeira posição. São mais 4 jogos e nós vamos precisar de pontos, tem 2 clássicos seguidos, né? A Ferroviária está só 4 pontos atrás, o São Bernardo com a mesma pontuação, a diferença no saldo de gols.
Então era importante hoje a vitória, que a vitória viesse, mesmo jogando às 3 da tarde num campo, um gramado até bom de se jogar, não é dos piores, mas não pode aceitar vir jogar 3 da tarde num 30 e tantos graus. Também é difícil você querer que o teu time renda os 90 minutos, né? Eu acho que a federação, o próprio clube poderia ter um pouco mais de força para que esse jogo fosse feito à noite. Eu sei que aqui não tem refletores, mas como a maioria também da torcida era São Paulino, poderia ser num outro lugar à noite, ou que seja 5 da tarde, um horário melhor para a gente, porque nessa temperatura é desumano você cobrar como que o jogador renda fisicamente os 90 minutos. Pois é, o Rogério Ceni não deixa de ter razão. Tem coisa que não dá para aceitar em silêncio, é preciso se impor um pouco mais. E isso, às vezes, tem faltado. O São Paulo tem oscilado, não está jogando bem os dois tempos, às vezes joga bem o primeiro tempo, joga mal o segundo, aconteceu isso em mais de uma oportunidade, é um problema detectado, o Rogério Ceni já falou sobre isso, mas agora, líder do grupo, mais tranquilo, com um ambiente mais calmo, o São Paulo vai pensar em 2 clássicos. O Rogério Ceni tem tido um bom desempenho nos clássicos contra rivais aqui do estado nessa volta dele ao tricolor. Ganhou do Corinthians e do Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado, vitórias fundamentais, e agora o que se apresenta, de novo, Corinthians e Palmeiras, começando pelo Corinthians, jogo que vai acontecer no próximo sábado no estádio do Morumbi, às 4 horas da tarde. Depois, na quinta-feira, outra vez no Morumbi, um jogo atrasado, lá do começo do Paulistão, o clássico contra o Palmeiras. Vai ser no dia 10, às 8h30 da noite. Sempre importante ter um bom resultado em clássico. Eu gostaria da sua opinião em relação a essas mexidas que o técnico Rogério tem feito no time, ainda não tem o time ideal e pelo que ele sinalizou depois do jogo em Diadema, esses rodízios devem continuar, porque ele vai pensar na temporada como um todo e não apenas no Campeonato Paulista. Deixa aí a sua opinião, seu recado, seu comentário, seu desabafo, tá bom? Legal ter você aqui. Valeu, até a próxima. Tchau.